Você fez uma mudança radical na sua vida para superar aí um problema com dependência química. Que mudanças foram essas? Foram mudanças radicais mesmo? Olha, eu acho que a principal coisa que eu tiro disso é da gente entender que a gente tem os nossos limites, né? E que a gente ultrapassa os nossos limites. A gente não é uma coisa programada, né? Coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem como administrar tudo, né? Eu acho que ninguém é herói. Durante muitos anos, a vida de Fábio Assunção foi acompanhada por milhões de brasileiros. Em entrevistas, ele chegou a dizer que o mais difícil não foi enfrentar a dependência química, foi lidar com o julgamento. E foi justamente esse processo que o obrigou a fazer uma mudança profunda. E eu acho que encontrar os meus limites, né? No momento de muita produtividade, eu acho que isso me trouxe um grau de humanidade muito bacana. De entender também uma coisa que eu não tinha olhos ainda, mas entender o sofrimento do outro. Uhum. Então foi através dos meus processos que eu comecei a também olhar, né, para as questões que os outros viviam com respeito. Aí foi isso, acho que a mudança que me trouxe foi esse olhar para o outro. Mas existe uma pergunta que começou a ocupar um espaço cada vez maior na vida dele. Quem define quem nós somos? Nós mesmos ou as pessoas ao nosso redor? Chegou um momento que eu falei, o que é mais importante? O que a sociedade pensa sobre isso? Ou o que eu penso sobre isso? Uhum. Né? Quem é que me define? Né? Será que são os outros ou sou eu? Então eu fui me descolando também da crítica externa. Acho que pouca gente sabe o que é isso. Pouca gente sabe a barra pesada que é isso. Então, a gente olhar para isso com uma questão moral, com uma questão... Isso não tem a ver com o meu processo de vida, de aprendizado, entendeu? As coisas que eu vivi. Qualquer pessoa que diga sobre isso não sabe, de fato, o que se passou dentro de mim. A resposta não veio rapidamente. Ela foi construída aos poucos e exigiu uma coisa muito difícil: autoconhecimento. Buscar uma evolução dentro de mim, sabe? Me posicionar em mim e não ficar também ventrando conforme a opinião dos outros. Isso para mim foi o maior aprendizado que eu tive. E eu acho que a minha profissão traz também essa vulnerabilidade, né? Da opinião dos outros. Hoje, ele lida com isso de uma forma completamente diferente. Mas hoje, por exemplo, se alguém for na rede social e escreve o que quiser, sabe? É o direito que a pessoa tem. Não me magoa, não me chateia, não acontece nada comigo. Pode falar o que quiser. Quem tem que avaliar a minha vida sou eu. Mas esse aprendizado não ficou restrito à vida pessoal. Ele também mudou a maneira como Fábio Assunção enxerga a profissão. Mas eu acho que emocionalmente você vai carregando isso, né? Você vai compondo isso, você vai se permitindo entrar nesse lugar. Eu acho que isso que é bacana. Você chegar no set, não é virar uma chavinha, mas você, né? Eu acho que qualquer personagem que você faça, você só vai poder oferecer o que você tem dentro de você. Então é uma investigação que você faz dentro de você. Não adianta eu querer dar mais do que eu posso oferecer. E foi justamente essa vivência que transformou a maneira como ele passou a enxergar a própria trajetória. Eu acho que qualquer personagem que você faça, você só vai poder oferecer o que você tem dentro de você. Então é uma investigação que você faz dentro de você. Não adianta eu querer dar mais do que eu posso oferecer. Então eu acho que a vivência do ator, a maturidade do ator é tão importante por causa disso. Porque a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai ouvindo, vai escutando. Aliás, escutar eu acho que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem a aprender na vida, porque isso vai realmente te
cara, vai te preenchendo de todo o conhecimento do mundo, entendeu? Durante muito tempo, a vida de Fábio foi marcada por períodos de instabilidade, mas essa realidade mudou. Quando veio a pandemia, é que ali eu acho que foi um divisor de águas, porque talvez eu tivesse ido para um lugar muito obscuro, porque foram 2 anos, inclusive, que aumentou demais o consumo de álcool, de droga, de tudo. Hoje ele descreve a própria vida usando uma palavra que talvez muita gente não esperasse ouvir. Na verdade, hoje eu tô uma calmaria. Eu acho que eu encontrei realmente um lugar. Porque eu saio para trabalhar, eu trabalho com alegria. Aí eu volto para casa, vejo minha série, meu filme, leio, escrevo, estudo. Então, assim, tudo tem seu tempo. Assim, o que acho que me deixa tempestade é qualquer tumulto. Qualquer coisa que atropele. Eu tenho que estar no propósito, eu tenho que estar fazendo aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Aí se eu estou fazendo uma coisa e eu começo a ter interferência de outras... Aí a tempestade vem. Não é que a tempestade vem, mas começa a dar uma sensação de peraí. Talvez essa confunde, né? mudança tenha ampliado a maneira como o Fábio passou a enxergar não apenas a própria vida, mas também as transformações da sociedade. E quando fala sobre envelhecimento, ele acredita que ainda existe um longo caminho a percorrer. As pessoas que estão mais velhas hoje, elas vivem melhor. Mas eu ainda não acho que a sociedade protege essas pessoas. Eu ainda acho que tem uma mudança... Sequer entende que isso está acontecendo. Acho que essa mudança... Eu acho que sim, tem um culto ao novo, né? A ser jovem, né? A beleza, a tudo isso. E, enfim, é o jeito que a nossa sociedade se organiza, mas não dá para negar que há uma invisibilidade. Mas talvez a maior mudança tenha acontecido dentro de casa, no seu próprio espaço, no seu próprio tempo. As pessoas, no fundo, elas são gentis, Querem amor, elas te acompanham. querem atenção. Não custa nada também. Eu sou dessa opinião do que eu ficar dando uma lição de moral. Olha, Sim. estou no meu momento de lazer. Você não percebeu que eu estou aqui, não sei o quê. Sabe? Claro, vamos nessa. Pá, beleza, tal, não sei o quê. Então, acho que eu já incorporei isso na minha vida. Porque o que não tem mais a ver comigo não chega em mim. E qual é, Passa por e qual mim, é o sabe? teu Passa. refúgio? Cara, o refúgio é meu canto. Mas essa mudança não aconteceu porque ele passou a se isolar das pessoas. Ela aconteceu porque ele aprendeu a lidar com a própria vulnerabilidade. E o caminho para isso foi o autoconhecimento. Para quem cresceu, é que desde os 19 anos, você está Muito sob exposto. escrutínio Sim. público o tempo inteiro. Sim. Quando você vai na padaria, quando você vai no açougue, quando você entra na piscina, qualquer coisa Sim. que você faz, você é reconhecido o tempo inteiro. Então, esse nível de exposição, para sobreviver, para chegar aos 50, você teve que criar algum mecanismo de defesa com isso, certo? Mas aí que tá. Eu acho que não é uma defesa, assim. É um autoconhecimento que protege você de uma vulnerabilidade. Eu não estou me defendendo de ninguém, porque eu não me sinto sob ataque. A questão da opinião do outro, sem fundamento, eu acho que isso é o que mais acontece na sociedade hoje. É muito interessante quando perguntam o que você diria para o Fábio Assunção de 20 anos? Como é importante esse processo, né? De você passar pela tempestade para que em algum momento você chegue na Olha aí, calmaria. olha aí. Que conselho você daria pro Fábio de 20 anos atrás? Você hoje... Pula rápido. Sai fora. Vem pra cá Vem logo. logo do lado de Vem cá. logo pra cá. É porque também a gente não tem, com 20 anos, 30 anos, acho que a gente não tem um preparo para viver as coisas que a gente viveu, especialmente no nosso trabalho, porque é muito imprevisível. Eu admiro muito quem segue um trilho, né? Porque eu não tive formação para isso. Fui aprendendo. Amarra. E foi muito prazeroso. Mesmo batendo cabeça, acertando, errando, foi muito prazeroso. A Em vida é outras essa. entrevistas, o Fábio Assunção revelou que o julgamento das pessoas foi mais doloroso do que o próprio processo que ele viveu. Essa experiência o levou a reconhecer os próprios limites, a compreender o sofrimento do outro e a descobrir que ninguém pode ser definido pelos seus momentos mais difíceis.
Porque, como ele mesmo diz, depois da tempestade sempre existe a possibilidade de encontrar a calmaria. Se você gostou dessa história, se inscreve aqui no Brasil Sênior, clica no sininho para receber os conteúdos novos. Te encontro no próximo vídeo.